Bom dia, abençoada e abençoado do Senhor. Que Deus e os anjos te guardem e te façam muito feliz. Você não tem ideia como Deus ama você e a sua família, como Ele quer bem a vocês. Deus te ajuda todos os dias, minha amada, meu amado. Deus, Ele te abençoa todos os dias. Ele está com você, te dando livramento, né? Mostrando o caminho da bênção para você, te ajudando em tudo que você precisa, vindo em seu socorro quando você está em uma aflição, com um problema difícil. Deus está sempre te dando vitória, sempre cuidando de você e das pessoas que você ama. Mais uma oração poderosa do dia, né? E eu sempre gosto de começar o dia com uma oração de prosperidade, uma oração de bênção, de mudança de vida, né? Para que você já comece o seu dia na fé, já comece o seu dia motivado a vencer, a prosperar, porque é isso que Deus espera de você. Que você tenha garra, que você tenha coragem, que você queira vencer na vida, que você queira que os seus filhos vençam, você queira que seus netos vençam. É assim o que Deus espera. Essa é a fé que Deus quer que você tenha. Uma fé na vitória, na prosperidade, na bênção. Está escrito na palavra de Deus que é preciso que todo aquele que tenha fé em Deus creia que Ele existe e que Ele abençoa, que Ele dá prosperidade a todos aqueles que o buscam. Veja, nessa manhã o Senhor colocou no meu coração uma palavra tremenda para a sua vida. Falando sobre a vida de um dos maiores homens de Deus que já passou pela terra. O apóstolo Paulo. Muitos estudiosos dizem que Paulo, ele foi o apóstolo, o maior apóstolo de Jesus, né? No meu entendimento de profeta de Deus, não tem um maior, não é? Todos os apóstolos de Jesus foram tremendos e Jesus honra todos eles. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala que quando Pedro, o apóstolo Pedro, passava em alguns lugares, a sombra dele curava as pessoas. Não é tremendo, irmãos? Só a sombra de Pedro curava pessoas. Pessoas que eram cegas passavam a enxergar, pessoas que não andavam passavam a andar. Você imagina o poder desse apóstolo do Senhor Jesus. A Bíblia fala que o próprio Paulo, ele estava orando uma vez, e a Bíblia fala que Paulo, ele gostava de ensinar por horas e horas seguidas. Ele não parava, irmãos. E a Bíblia fala que uma vez ele orou tanto, ele ensinou tanto, ele pregou tanto, que um garoto que estava ouvindo em cima do telhado, porque era uma multidão para ouvir Paulo. Esse garoto, ele caiu do telhado, adormeceu, porque chega uma hora, tá escutando Paulo 5 horas, 6 horas, 7 horas, sabe? Você tá com aquele desejo de escutar a palavra de Deus, você quer Deus, aquele desejo de ouvir a palavra, você quer tanto que você tá ali, você não tá se aguentando, mas você tá ali. O garoto estava assim, né? O garoto de 16, 17 anos estava ali, firme, porque a alma dele ansiava por Deus, por ouvir a palavra de Deus. Paulo já estava pregando mais de 6, 7 horas. E o garoto deu uma cochilada ali e caiu do telhado. E a Bíblia fala que ele caiu, e ele caiu morto ali. A palavra de Deus fala que Paulo foi até ele, orou, e ele ressuscitou na frente de todas as pessoas, irmãos. Irmãos, veja o poder do apóstolo Paulo, o poder de Deus que estava nele. Você sabia até onde ele passava? Pessoas que estavam possessas com espíritos malignos, a Bíblia fala que ele passava pelos lugares, quem tivesse possesso manifestava o espírito. E muitos começavam a gritar.
E falavam, esse é Paulo, apóstolo do Senhor, os espíritos malignos, irmão. Eles não aguentavam só da presença de Paulo no mesmo ambiente. E a história de Paulo, irmãos, nem sempre ele foi esse abençoado, essa pessoa fervorosa na fé no Senhor Jesus. Paulo sempre foi um defensor de Deus, um adorador do Senhor, sempre. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele foi um daqueles judeus que não aceitou Jesus de primeira. Você entende? Ele não acreditou que fosse o Filho de Deus. E Paulo, a Bíblia fala que antes dele se converter a Deus, ele perseguia os seguidores de Jesus, os cristãos. Paulo perseguiu muitos seguidores. Por quê? Porque Paulo ele tinha carta branca dos sacerdotes para perseguir judeus, para perseguir cristãos. E ele perseguia. Sabe? Onde os cristãos estivessem, perseguia, mandava prender, prendia, açoitava. Você entendeu? Judiava. Esse era Paulo. E um dia, irmãos, um grupo de cristãos correram de Paulo para se esconder, né? Saíram de Jerusalém e foram para a cidade de Damasco. É na Síria hoje, no Líbano, né? E Paulo, ele pediu carta branca para os sacerdotes e disse, eu vou atrás desses cristãos. Onde eles estiverem, eu vou prender eles. Porque no coração de Paulo, irmãos, ele não acreditou no Senhor Jesus. E no coração dele, ele estava defendendo Deus. Porque ele era um adorador de Deus. Então, ele pensava na cabeça dele que o Senhor Jesus fosse um falso profeta. Então, ele tinha um coração puro, que ele fazia essas perseguições acreditando que ele estava defendendo Deus. E Jesus foi crucificado, ressuscitou, e Paulo começou a perseguir os seguidores de Jesus. Achando, irmãos, que estava fazendo a obra de Deus, defendendo Deus. E a Bíblia fala que os cristãos, com medo até de Paulo, foram para Damasco. E ele pegou alguns homens, né, a cavalo, e eles foram a cavalo para Damasco. Sabe o que aconteceu, irmãos? No meio desse caminho para Damasco, Paulo estava indo com o cavalo dele, estava o restante da cavalaria, dos cavaleiros junto com ele. Eles iam perseguir os cristãos em Damasco, irmão. Prender, açoitar, até matar cristãos. E a Bíblia fala que ele estava em cima do cavalo dele. Quando ele viu uma luz, irmãos. Uma forte luz que chegou a cegar ele. Sabe, uma forte luz. E a Bíblia fala que o cavalo se assustou, né? Levantou e Paulo caiu do cavalo, irmãos. Ele caiu do cavalo em tudo. Na vida dele, em tudo. Sabe por quê? Quando ele caiu, irmãos, ele caiu com os olhos fechados. Ele caiu e ficou, como se tivesse uma areia nos olhos dele. E ele escutou uma voz, irmãos, dizendo assim, olha, está escrito aqui. E caindo Paulo na terra, ouviu uma voz que dizia, Paulo, Paulo, por que me persegues? Era o Senhor Jesus, irmãos, ressuscitado, falando com Paulo. E ele disse assim, sem ver, ficou fechado os olhos dele como se tivesse areia, irmãos. Ele ficou cego quando ele caiu do cavalo. Mas ele via aquela luz, irmãos, aquela luz incandescente. E ele disse assim, quem és tu? E Jesus disse, Paulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. E você está perseguindo os meus seguidores,
aqueles que me amam, Paulo. Eu sou filho de Deus, Paulo. Eu acredito que Jesus tenha dito para ele, pelo seu coração puro, em defender a Deus, você não está vendo que eu sou o filho de Deus. Naquela hora ali, irmãos, Paulo literalmente, né, irmãos, caiu do cavalo. Com todas as coisas que ele pensava, com toda a visão de mundo que ele tinha. Ele disse, Senhor, eu estou aqui para te servir. Ele entendeu, irmãos. Ele se converteu ali. Jesus disse para ele falou para ele, continue a sua viagem até Damasco. Quando você chegar em Damasco, vai ter um servo meu lá chamado Ananias. Ele vai ungir você. E depois que ele ungir, você vai voltar a enxergar. E Paulo, você foi chamado para ser meu apóstolo e para pregar a minha palavra. Eu me emociono, irmãos. Para pregar minha palavra nos 4 cantos da terra. Você vai ser o apóstolo de todas as nações. Paulo, irmãos, ele aceitou o chamado dele. Ele mudou completamente a vida dele. Ele foi até Damasco, Ananias ungiu ele, orou, Paulo voltou a enxergar, irmãos, e depois daquilo ali, irmãos, esse homem, ele trabalhou tanto pela obra de Deus, irmãos, tanto. Irmãos, ele escreveu 13 livros da Bíblia, irmãos. Vou mostrar aqui para você que isso é tremendo, irmãos. Não dá para... Veja, palavra de Deus. Desde aqui, irmãos, olha. Vou pegar aqui para você ter uma ideia. Ó, irmãos, desde o livro de Romanos, Atos, tudo isso aqui, irmãos, ó. Tirando aqui Apocalipse, Tiago, que foi João que escreveu Apocalipse, 13 livros da Bíblia, irmão, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Olha a honra que Deus deu para ele. Livros importantíssimos, como Hebreus, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses. Esse homem, irmão, mudou a vida dele inteira por esse encontro com Jesus. Muitas pessoas, irmãos, precisam cair do cavalo para se encontrar com Jesus, sabe? Muitas pessoas que estão na vida derrotadas, que não sabem nada de Deus, que não entende que a vida dela só vale a pena na presença de Deus. Paulo era por adoração a Deus, ele pensava que estava fazendo o melhor para Deus, mas ele estava perseguindo o Filho de Deus, irmãos. E ele precisou cair do cavalo para mudar a vida dele. Muitas pessoas, irmãos, precisam cair do cavalo para mudar de vida. Para se pegar com Deus, para transformar a vida, ter uma nova história, ter Paulo trabalhou, irmãos, ele abriu muitas igrejas, irmãos. Onde ele chegava, ele foi o apóstolo que mais viajou, fez 3 viagens de missões, viagens missionárias, fazendo missões. Paulo levou o evangelho para toda a Europa, irmãos.
Ele foi o único apóstolo que chegou na Espanha, que chegou em Roma. Sabe, ele chegava numa casa, numa cidade, ele pregava, irmãos, as pessoas se convertia. Ele fazia naquela casa uma igreja. Ele fez assim na casa de Filemão. Sabe, a casa de Filemão era uma igreja. Ele fez assim na casa de Priscila e Áquila. Sabe, de tantas pessoas. Na casa das avós de Timóteo, né? A avó dele chamava Lloyd. Ele fez uma igreja na casa dela. E ele foi fazendo igrejas, irmãos. Foi fazendo. Sabe, onde ele chegava, que tinha um povo ali que aceitava a pregação dele, de Jesus, que aceitava Jesus, ele já fazia um ponto de oração ali, ele já fazia uma reunião ali por semana, ali já se tornava uma igreja. E foi abrindo igrejas. Foi abrindo igrejas. Foi escrevendo livros da Bíblia, foi abrindo igrejas. E pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, irmãos, a igreja, a pregação de Paulo chegou até mim e você. De igreja em igreja que ele foi abrindo. Deus foi abençoando, as igrejas foram crescendo. Ele deixava alguém ali responsável, como Timóteo, como Filemão, como Priscila, Áquila, né? Vários. Ele deixava cuidando daquele ponto de oração, daquela igreja que começou dentro de uma casa, e a igreja depois ia para um ponto normal, e ele já ia para outra cidade pregar, irmão. Já ia para outra, já ia para outro país, ia de barco, ia de cavalo, ia a pé. Irmãos, esse homem trabalhou demais pelo evangelho. Tudo porque, irmão, ele caiu do cavalo e teve um encontro com Deus. E ele fala assim, irmãos, tudo que ele sabia antes de ter um encontro com Jesus, tudo que ele sabia antes de filosofia da vida, de ensinamentos do mundo, ele fala, tudo que eu sabia antes, eu reputo, ou seja, eu entendo que era como se fosse esterco, como se fosse lixo. A partir do momento que eu conheci Jesus e que eu entreguei a minha vida para Ele, mudou tudo o que eu pensava. E ele fala, a vida que eu vivo, eu me emociono, irmãos e irmãs, desculpa, eu me emociono. Ele fala, a vida que eu vivo, agora eu não vivo em mim, mas naquele que me chamou. Ele morreu mais ou menos, irmãs, com 67 anos. Alguns estudiosos falam 67, outros 64. Ele fala assim, agora a coroa que me foi proposta, que é a coroa da salvação, irmão, está diante de mim, ele fala. Combati o bom combate da fé. Terminei a carreira, guardei a fé. Ô, irmão, se eu e você chegar no final da nossa vida e a gente puder falar isso, é a coisa mais importante, irmão. Combati o bom combate, porque não é fácil a vida. O combate da fé, as lutas da vida é todo dia. Combati o bom combate. Terminei a carreira, ele fala. Cumpri a missão. E guardei a minha fé em Deus. Agora a coroa que me foi proposta está diante de mim. E ele fala assim, diante de mim e de todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Eu
Quero que você escreva aqui assim: Deus pode transformar a minha vida a qualquer momento. Escreva: Deus pode transformar a minha vida em qualquer momento. Escreva aqui, irmãos, o que Paulo escreveu. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Escreva: combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Amém? Minha querida e meu querido que estão aqui a primeira vez. Prazer, eu sou o pastor Jorge. Aqui nesse canal é assim. A oração ela é forte. Fortíssima. Não tem palavrinha água com açúcar, porque o evangelho de Deus é um evangelho de poder, é um evangelho de uma palavra forte, de uma palavra que transforma a vida do homem. Se não for assim, não tem sentido, irmãos. É uma palavra poderosa de bênção, de transformação, de prosperidade. A presença do Espírito Santo tem que estar presente em todas as orações nesse canal aqui. Senão, não vale. Eu falo para Deus todos os dias: se o Senhor me levantou para ter um evangelho de pastor, o Senhor tem que estar comigo, honrando a palavra que sai da minha boca. E o seu Espírito Santo tem que honrar e confirmar tudo que eu falo para as tuas ovelhas queridas aqui, porque vem do trono de Deus. Aqui é de verdade, irmãos. Aqui não é de mentira, não. Se você está aqui a primeira vez, minha querida e meu querido, foi Deus que te trouxe. Já se inscreva no canal, porque eu vou te ajudar em oração todos os dias. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperte, clique, apertou. Do lado tem um sininho. Apertou nesse sininho, pronto. Aperte, porque todas as vezes que eu orar, você recebe a oração no seu celular. Amém? E quando você apertar no sininho, aparece a palavra todas. Aí você clica. Tá bom? Vamos orar. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim. Ó. É a mão de Deus. Falando: filha, filha, eu tô aqui para te abençoar. Vamos unir a nossa fé com Deus. Todos, clique aí. Clicou? Estamos juntos, na mesma fé, na mesma oração. Todos, clique. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vou pôr aqui o tema da oração. Ore junto comigo. Agradeça a Deus por tudo. Diga a Deus que o Senhor pode mudar a sua vida. No momento que Ele quiser, que você quer dedicar sua vida a Deus, quer andar na companhia de Deus, você quer que Deus seja o seu companheiro, que Deus seja o seu conselheiro, o seu amigo, o seu pai, sempre, todos os dias da sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, só o Senhor é Deus, meu Pai querido. Eu, a tua filha e o teu filho estamos aqui em mais uma oração poderosa, fortíssima na tua presença, meu Pai. Meu Pai, eu te agradeço por tudo. Vendo a vida de Paulo, Pai, eu aprendo tanto. Eu, a tua filha e o teu filho aqui. Como esse homem foi tremendo, meu Pai. Como esse homem entregou tudo que ele podia nas mãos do Senhor. Entregou a vida dele, entregou o que ele era, o que ele tinha. Ele entregou de corpo, alma e espírito, Pai. Ele entregou tudo ao Senhor nas suas mãos. E recebeu tudo do Senhor. Seu companheirismo, a sua unção, o seu poder estava sobre a vida dele, as suas bênçãos. Quando Paulo falava, o céu descia, Pai. A Shekinah de Deus, a sua glória descia para a terra, meu Pai. Não tinha quem não sentisse a presença do Espírito Santo ouvindo Paulo falar, meu Pai.
Ah, meu Pai querido, eu e a tua filha e o teu filho que estamos aqui, nós queremos, meu Pai, chegar nem que seja um pouco, meu Pai, do que Paulo foi. Aumenta a nossa fé, nos abençoa. Abençoa a nossa casa e a nossa família, meu Pai. Nós somos pequeninos e pequeninas diante de Ti, Pai querido. Mas com o Teu Espírito Santo nós nos sentimos fortes. Somos verdadeiros adoradores e adoradoras, meu Pai. Queremos a Tua presença na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E glórias a Deus. Amém. Minha querida, meu querido, o Senhor é contigo, tá bom? Compartilha essa oração com todos aí no teu WhatsApp. Com todos, todos merecem ouvir uma oração dessa, uma palavra dessa. Quando você compartilha, Deus te abençoa muito. Chama a tua família para estar na campanha de oração. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida deles. Envia nos grupos que você está, para os seus conhecidos, para os seus contatos. Amém. Tenha um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de prosperidade na presença de Deus. Receba a bênção do seu pastor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo, minha querida e meu querido. Deus está vendo você orando, você lutando pela sua família e pela sua casa aqui todos os dias. E pode ter certeza, Deus está te abençoando e te dando vitória. Você é uma abençoada e um abençoado do Senhor. Em nome de Jesus. Eu volto 6 da tarde. Prepara o copo com água. Prepara a garrafa com água. Para a gente orar na oração das 6 da tarde. Tá bom? Um grande abraço. Beijo grande no seu coração, minha ovelha querida. Jesus te ama muito. Muito. Deus abençoe muito você. Eu também te amo em Cristo Jesus. Eu quero o melhor para a sua vida. Conta sempre comigo, que eu estou aqui intercedendo todos os dias pela sua vitória. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.